Irmãos, glória a Jesus. Eu tive que entrar em outro link aqui e estou apanhando a configuração do YouTube. Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos na Filadélfia. Estou na casa de um amigo mais chegado que o irmão, pastor Macário, e nós estamos muito cansados, né? Nós estávamos em Orlando na terça-feira. Nós viajamos aproximadamente 16 horas de carro. A gente saiu muito cedo de Orlando e a gente andou o dia inteiro de carro até chegar em Washington, D.C. Fizemos o que Deus mandou. Ontem, lá na Casa Branca, visitamos alguns lugares de Washington, e hoje à tarde nós temos uma visita a fazer na casa de uma seguidora, e amanhã nós estaremos indo para Nova York. Eu gostaria que você deixasse aí o seu like e compartilhasse essa live com o maior número de pessoas possível. Faz muito tempo que nós não entramos ao vivo e o algoritmo ele trava, ele trava. Então é importante que você nos ajude a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Maior número de pessoas possível. Deus abençoe irmã Kathleen, irmão Jonathan, irmã Sara, os irmãos que estão entrando aí. Já compartilha, já deixa seu like. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nos Estados Unidos, né? Nós tiramos alguns dias de férias, mas estamos num propósito. E Jesus é maravilhoso, né? Nós batizamos a filha da irmã Luciana na segunda-feira e foi um batismo maravilhoso. Nós sentimos muito a presença de Deus e também nós visitamos um funcionário ali da família e ele aceitou Jesus em lágrimas, coisa gloriosa, coisa linda, irmãos. Foi a segunda vez que Deus me deu uma experiência como me deu lá com este jovem. O nome dele é Vitor. Até quero pedir para os irmãos orar pelo Vitor, orem pelo Vitor, que ele aceitou Jesus em lágrimas. Foi uma experiência maravilhosa, porque há muito tempo atrás eu estava pescando em Santa Catarina com meu irmão e a gente pegou aquele peixe chamado baiacu. Deus abençoe o irmão Everson. E eu não sei se os irmãos sabem que o baiacu é aquele peixe que incha quando você pega na mão. Ele tem um fel e você não pode comer aquele veneno, você pode morrer. E aí eu e meu irmão pegamos vários peixes e a gente foi na casa de um pescador para ele limpar o peixe. E aí o meu irmão viu pelas vestes da esposa do pescador, falou: "Oh, meu irmão é pastor." E aí ela: "Oh, que benção, então o senhor vai fazer uma oração aqui na minha casa." E aí, após o marido dela limpar os peixes, eu abri a Bíblia no Salmo 103. Irmãos, foi algo sobrenatural. E no Salmo 103 diz assim: "Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome." E lá está dizendo: "É Ele quem perdoa os teus pecados." Mas quando eu escrevi: "É Ele quem perdoa todos os teus pecados", o pescador caiu de joelho em lágrimas.
em lágrimas, sabe o que é em lágrimas? E ele voltou para Jesus, eu não sabia, ele estava distanciado. E aqui, quando eu fui orar pelo funcionário da família aqui nos Estados Unidos, eu li o Salmo 142. E na leitura do Salmo, o rapaz caiu em lágrimas, irmãos. Na leitura da palavra, Deus falou com ele. E ele se rendeu ao Senhor Jesus. Então parece pouco, mas em poucos dias aqui na América, nós tivemos o privilégio de batizar uma americana, e também tivemos o privilégio, e é um privilégio, de ganhar uma alma para Jesus. Talvez só pela alma do Vitor, irmãos, Deus nos trouxe aqui nesse lugar. Mas eu tenho certeza que Deus tem muita coisa a fazer. Nós iremos embora somente no dia 25, e até a nossa ida para casa, nós estamos na dispensação do Espírito. Então, tem sido dias de muita experiência. Ontem nós estivemos ali em Washington, na Casa Branca, e Deus me deu de madrugada uma palavra que a América, né, que transbordou. Deus abençoe irmã Regina, irmão Pedrino, irmão Hélio. Deus me deu uma palavra que o cálice transbordou do pecado, e a ira é chegada nessa nação. Então, coisas muito terríveis irão acontecer nessa nação daqui para frente. Eu sei que falar isso, né? A sensação que você tem aqui, que é muita segurança, você vê muita coisa aqui nesse país, mas tem coisas que foram feitas no oculto, e esse oculto que foi feito, Deus viu e vai trazer a destruição. Então, eu não sei se vocês viram ontem, né? Eu vou falar sobre alguns assuntos. Eu vou entrar agora, irmãos, pela manhã. Nós estamos aqui ao vivo, e à tarde também vamos estar ao vivo. Eu digo para vocês assim, quando a gente vê coisas como aconteceu, eu vou mostrar aqui para vocês algo muito forte, que é chocante, irmãos, você vê, e isso é aqui nos Estados Unidos, né? É aqui nos Estados Unidos. E o governador da Califórnia, né? Ele fez uma aberração, né? Ele proibiu as regras que exijam que as escolas informem os pais sobre a mudança do pronome da criança. Então, aqui onde eu estou, na Filadélfia, a filha do pastor foi para a escola aqui, ele veio com a filha, e o pastor e a pastora tiveram que assinar, presta atenção no que eu vou falar, tiveram que assinar um documento falando sobre homofobia. Então, assim, é totalmente proibido. Por exemplo, a pastora falou para mim, se a filha dela, o nome é Isadora, chegar na escola e dizer, eu não quero mais me chamar Isadora, eu quero me chamar Mateus, a escola vai mudar o nome dela, e a orientação é que os pais não podem interferir. E dentro desse documento, também, eu acho que é seu telefone, irmão Socorro, dentro desse documento,
A filha também não pode reprimir quem muda de nome, quem tem uma orientação sexual diferente. Olha o nível que é as escolas aqui nos Estados Unidos, só para vocês entenderem. Então é totalmente a escola, ela adere o que o aluno quer. Se eu sou menino, uma menina dizer que é menino, um menino dizer que é menina, a escola muda o nome, faz tudo o que a criança quer e os pais não podem intervir, não podem fazer nada. E agora, irmãos, e agora entra outra questão que foi na Califórnia, que também está ligado a isso, né? Então, o governador da Califórnia assinou na segunda-feira uma lei pioneira no país que proíbe distritos escolares de aprovar políticas que exijam que as escolas notifiquem os pais caso seus filhos peçam para mudar sua identificação de gênero. Então, aqui é o seguinte, presta atenção. A lei proíbe regras que exijam que as equipes escolares revelem a identidade de gênero ou orientação sexual de um aluno a qualquer outra pessoa sem a permissão da criança. Os defensores da legislação dizem que ela ajudará a proteger os alunos que vivem em lares pouco acolhedores, mas os oponentes dizem que ela prejudicará a capacidade da escola de serem mais transparente com os pais. Então, para você entender, aqui aonde eu estou, na Filadélfia, os pais têm que assinar um documento que tem que aceitar essa questão do filho. Agora, na Califórnia, acontece a mesma coisa, só que olha a diferença. A diferença é a seguinte: a escola, se um filho mudar de nome, se a menina quiser se chamar menino, a escola não irá mais notificar os pais sobre o que a criança quer. Diga misericórdia. É só o sangue de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque isso quer dizer que o Estado é dono da criança. E isso só acontece em países comunistas. Vocês estão entendendo? Você imagine que a ideia da escola e família, o vínculo entre os professores e os pais é totalmente quebrado. Por quê? Porque a criança ela pode chegar em casa e ter a sua orientação como menino que uma menina que é, só que na escola a criança vai incorporar o que ela quiser e os professores na Califórnia, no estado inteiro, serão proibidos por lei estadual de notificar os pais sobre orientação sexuais dos filhos. E eles acham que isso que é acolher. Agora, olha a destruição. A criança pode ser uma dentro do convívio da casa e outra dentro da escola. O que isso pode acontecer? Porque a lei diz já, eu estou aqui na Filadélfia e já é assim, a criança não pode reprimir. Então, com certeza, as crianças vão ser orientadas a não falar nada sobre a opção sexual um do outro. Então, imagine, eu quero que vocês imaginem essa situação da pessoa estar, a criança ela vai ser um personagem em casa e um personagem dentro da escola. E o que isso pode gerar num futuro próximo nessa criança? Ela odiar a família e querer a liberdade que a escola está proporcionando a ela. Isso é desumano, né? Porque aonde está a base da sociedade?
A base da sociedade está dentro de casa, é a família. Só que a família está perdendo o poder sobre os seus filhos e o Estado está se posicionando para defender aberrações como essa. Aberrações. Irmãos, é por isso, né, que ontem Deus me deu a palavra de terça para quarta. Deus me revelou a América dentro dessa questão de Ezequiel capítulo 8. Parece que eu vendo Ezequiel 8, eu vi os Estados Unidos. Que o Deus abençoe a América foi arrancado, está sendo arrancado da história dessa nação. E eles estão atraindo de uma forma veloz a ira de Deus. E Deus me falou sobre a medida do pecado. Lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus falou com Abraão que a descendência dele ficaria presa no Egito, escrava no Egito por 400 anos, até a medida do pecado da iniquidade dos amorreus encher. Então, em 400 anos, os amorreus pecaram contra Deus, e após os 400 anos, Israel entrou na terra e possuiu a terra e destruiu seus inimigos. E isso também, eu falei ontem sobre a medida do pecado de Israel, em Lucas 23, que Jesus falou que naquela geração iria se encher a medida do pecado dos vossos pais. E Jesus disse para Jerusalém: a vossa casa ficará deserta. Assim como Israel tomou a terra prometida e destruiu os amorreus, no ano 70 o general Tito destruiu Jerusalém e dispersou os judeus sobre a terra. Veja que antes de Jesus dizer que a vossa terra ficará deserta, ele fez um lamento: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como as galinhas ajuntam os seus pintainhos, mas vós não quisestes. E aí Jesus disse: a vossa casa ficará deserta, porque a medida do pecado encheu e a ira de Deus desceu. E o que Deus me deu aqui sobre os Estados Unidos é que a medida do pecado encheu. E a ira de Deus será derramada. A espada do Senhor está sobre essa nação. E Deus me deu uma palavra, irmãos, para orar pelos crentes. Daí Deus me levou a Ezequiel capítulo 9. Quando o anjo sela os fiéis, existe uma igreja fiel na América. Existe um povo fiel aqui nos Estados Unidos. E é aqueles que gemem e suspiram por toda a abominação que está sendo propagada nessa nação. E assim como Deus selou os fiéis na destruição de Jerusalém, do templo, que Deus mostrou para Ezequiel, de Israel, Deus, antes de trazer o juízo, ele preservou os fiéis, ele selou os fiéis, porque ele conhece aqueles que são seus. E por esses eu vim orar para que eles sejam pregoeiros de justiça e eles venham manifestar aqui a verdade. Irmãos, eu creio no que Deus nos deu e o que nós carregamos na presença de Deus. Eu creio, meu irmão. Eu creio. Então, existe o poder, né? A gente fala da América, né? Que é o capitalismo. O Deus de muitos aqui é apenas o dinheiro. Outra coisa, irmãos, que eu observei aqui é o dinheiro, ele é terrível, né? É por isso que Jesus disse
ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um e desagradar a outro. E Jesus disse: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da secularização. Mamon é o dinheiro. E muitos dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. É quando o dinheiro é o seu Deus. É quando você faz tudo por causa do dinheiro. E a gente vê aqui nos Estados Unidos esse apego, né, à matéria, esse apego às coisas. E eu digo para vocês que a Venezuela era o país mais rico da América Latina. E o povo não queria saber de Deus. O que aconteceu? Deus permitiu a ditadura entrar na Venezuela e a pobreza chegar e a destruição total da classe média. E está lá, os venezuelanos carregando pilhas de dinheiro, sem valor nenhum. Não há valor no dinheiro. 40% dos empregos na Venezuela é ligado ao Estado. A miséria entrou. E aí entra lá no início, né, que é verdadeiro, tem muitos venezuelanos no Brasil, e você vai ver lá no início algo assim surpreendente, porque cachorro e gato virou comida de venezuelano. E aí eu vou dizer, meus irmãos, agora eu vou dizer, aqui também é um país poderosíssimo financeiramente, mas que está caminhando para um caos. Não importa quem entrar como presidente. O que está decretado sobre a América está decretado. Então eu quero dizer, ah, vai entrar Trump e vai melhorar, porque é essa visão, né, irmãos? Acho que no Brasil, eu quero acreditar que isso foi quebrado. Eu quero acreditar. Em muitos corações, né, que idolatraram homens. E colocar, né, o ser humano, ele é especialista em colocar sua expectativa em um homem. Vai entrar fulano e tudo vai melhorar. Entrou o JB, melhorou muita coisa, fez muita coisa, mas o que ele poderia fazer jamais foi feito. Pode entrar o presidente que for em qualquer país do mundo, ele tem que obedecer um sistema. E se ele não obedecer, o sistema passa por cima dele igual um rolo compressor. E ele vai ver que ele foi colocado ali somente para obedecer ordens. E jamais fazer algo que possa beneficiar o povo. E existem muitas coisas para acontecer, irmãos, até novembro aqui nos Estados Unidos. E que Deus venha levantar o seu povo com fervor. Que Deus venha levantar focos de avivamento em vários lugares. Que haja arrependimento no profundo no coração de alguns, porque isso jamais chegará a todos. Mas irá acontecer muitas coisas nessa nação até novembro, e o ano de 2025 promete. A medida do pecado encheu. Encheu.
a medida do pecado encheu. E agora, o próximo passo é a ira de Deus. Então, oramos por essa nação, para que o seu povo venha se despertar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vocês viram que o senhor Xi Jinping tomou um chá, né? E muitos estão dizendo que ele teve um AVC após tomar aquele chá. E está se especulando muitas coisas em torno do que aconteceu, porque eles filmaram bem a hora que ele tomou e automaticamente ele passou mal. Então foi automático. Ele tomou o chá e passou mal. Xi Jinping é um ser humano como eu e você, né? E aí com certeza haverá conspiracionismo sobre isso, né? Se tinha veneno no chá que ele tomou, ou o que levou ele a passar mal, a passar mal. Então isso aconteceu ontem, né? Que Deus guarde que Deus guarde, que Deus venha estabelecer a sua vontade sobre o dragão vermelho, né? Eu acredito que Deus está usando, né, a China. Eu vi o discurso aí desse candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, muito forte, né, dizendo sobre toda a abertura que Biden deu para a China, para que empregos americanos sejam destruídos e a China tome muitas negociações internacionais foram feitas no governo Biden, que destruiu milhares de empregos aqui nos Estados Unidos. E aí, o discurso desse vice-presidente, né, que foi eleito, está tendo o congresso do Partido Progressista aqui nos Estados Unidos, que termina hoje. E J.D. Vance, né? É um jovem senador e ele tem muito voto na área em que Biden é muito forte, que decidiu, dizem eles, a eleição de 2020. E ele tem, então, muito voto nessa região. A mãe dele ele fez o discurso falando do vício de drogas da família e declarando que no próximo ano a mãe dele vai fazer 10 anos que está sem utilizar drogas, veio de uma família pobre e muitos, ele disse algo também no seu discurso, que ele é mais novo do que a idade que John Biden tem na casa, nos bastidores da política americana, dizendo que já passou o tempo de John Biden, e ele combateu aí veementemente o império da China com as leis que Biden apoiou. Outra coisa que me chamou a atenção no discurso dele foi a sua fala, né, combatendo aí as elites predominantes do mundo. Falou de uma forma eclética, mas ele falou, né, o Vance falou sobre
a questão das elites dominantes. E também a gente vê aí uma fala muito alinhada a jovens também, que é uma classe gigantesca que vota aqui nos Estados Unidos, e isso fortaleceu aí mais ainda a candidatura de Donald Trump. Só que isso nós só iremos ver em novembro. Uma das coisas que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos é que existe, né, nos bastidores uma especulação em que Biden vai liberar muita cidadania para imigrante permanente, para que eles possam votar. Não sei se é liberação de green card ou vai documentá-los para eles poderem votar. Talvez isso seja uma cartada aí da esquerda que eles têm na manga, que ainda há tempo. Eu acredito que não é como no Brasil, né, que existe eles dão um limite para que a pessoa faça o título ou transfira o título. Deve ter prazo aqui, mas não semelhante ao Brasil. Então existe uma especulação em que os imigrantes serão acolhidos como cidadão e vão ter o direito de votar. Aí, pensa, meu irmão, Donald Trump quer criar campos para refugiados imigrantes e quer deportar imigrantes. E Biden pode aí gerar uma lei que dê autonomia aos imigrantes de votar. E aí isso poderia colocar aí páreo a páreo com Donald Trump. Eu digo para vocês assim, em como em na França a direita tinha ganho, Macron dissolveu o parlamento e conseguiu fazer uma manobra gigantesca para tirar o poder da direita conservadora na França. Isso também pode, né, acontecer aqui nos Estados Unidos. Existem muitas manobras e existem especulações ainda que nem eleição possa ter. Existe essa especulação que lá na França, como no Reino Unido, os líderes têm o direito de dissolver o parlamento e pedir nova votação. Aqui não, como no Brasil. Deu a decisão, está decidida. E se eles verem que vão perder, eles podem aí criar uma manobra para não haver eleições agora, e isso pode ser assustador, né? A OTAN deu um alerta que está cada vez mais próximo de um combate com a Rússia. Nós estamos vendo aí a China intensificando as suas visitas ao Estreito de Taiwan. Então existe aquilo que eu falei lá atrás, que não seria uma terceira, porque todo mundo acha, irmão, uma G mundial envolveria todos os países do mundo se envolvendo numa G. A OTAN e a Rússia, a OTAN tem 32 países, né? Que é um tratado de unidade para se autodefender. A Rússia tem o apoio da China, da Índia, que são as maiores populações do mundo. Envolveria muita gente, envolveria economia, quebraria sistemas, quebraria. Mas não é todos os países do mundo que se envolveriam num conflito agora. Mas eu falei há uns dias atrás e volto a falar. Existe uma ideia, irmãos, e essa ideia ela é assombrosa, né? Que veio ao meu coração, né? Um pensamento, não uma ideia, um pensamento, que eles podem arquitetar, por exemplo, né? A Rússia teve navios russos que foram na Venezuela, eu acho que menos de 10 dias atrás saíram da Venezuela. Navios russos e submarino russo chegou em Cuba, em Havana. Vladimir Putin foi com uma comitiva visitar Kim Jong-un.
E aí existe a questão da visita, né? Por duas vezes já esse ano, o Vladimir Putin se uniu com o presidente, com o líder do partido lá o Xi Jinping da China. Então, assim, por que veio navios para Cuba, para Venezuela, com possíveis, o que pode ter dentro é inimaginável. Aí vem o Vladimir Putin indo até Kim Jong-un, e aí vem ele se reunir duas vezes com Xi Jinping. Então, assim, a visão, né? Israel está sendo bombardeada, o Hezbollah está falando de ataque por terra também, não só pelo ar. É um ataque sincronizado, que seria a Venezuela atacar a Guiana, Cuba ser um escudo ou algo que possa assustar, né, os Estados Unidos, a Coreia do Norte atacar a Coreia do Sul e o Japão, a China invadir Taiwan e a Rússia intensificar o ataque à Ucrânia. E lá, olha só, e lá no Estreito do Mar Vermelho, os outros atacaram, fecharam ali, impedir transportes marítimos de passar por ali. E lá tem cabo de internet no estreito lá do Mar Morto. Então, se houver um ataque sincronizado, aí isso iria desestabilizar totalmente não só os Estados Unidos, mas o mundo todo seria abalado por uma situação dessa. Então, tem muita coisa acontecendo nesses interins. E a gente sabe, né, a questão da imigração, a gente tem batido nessa tecla, que não é só famílias imigrantes. Veio muita gente, tanto para a Europa. Eu vi um vídeo agora do Reino Unido, irmãos. Num local lá, é uma multidão de gente, de muçulmanos, como aqui nos Estados Unidos. É uma multidão, multidão de gente pronta, né? Que é aquilo que a gente já mostrou em vídeos. Não são apenas famílias vindo trabalhar, são soldados prontos para o ataque. E aí vem a matéria dessa capa que mostra que um jovem foi pego com um fuzil próximo lá. Eu não sei em que lugar aqui nos Estados Unidos está tendo a convenção do Partido Democrata, mas ele foi pego com um fuzil próximo ao lugar aonde Donald Trump estaria. E eu digo, irmãos, que o que está acontecendo é que não só a medida do pecado da América, mas do Ocidente transbordou e nós estamos caminhando mundialmente para um totalitarismo. Totalitarismo. E esse totalitarismo será a escravidão total da humanidade a um sistema que, se você não estiver submisso a ele, você não vai conseguir fazer nada. Sabe o que é não conseguir fazer nada? Você não irá conseguir fazer nada. É a realidade que nós estamos vivendo. E aí entra, né? Você vê que em plena campanha política, John Biden falou que a única forma de ele ser afastado seria em caso de doença. Após ele fazer esse discurso, dizem que ele está de Covid e vai ter que ficar aí. Eles estão silenciando ele porque tudo que ele faz e fala causa problema. E aí ele teve que se retirar, não está participando da campanha do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos. E ele está aí afastado. Então, o que fizeram? Jogaram uma enfermidade nele,
E disseram, você vai ficar quietinho por alguns dias até a gente poder fazer alguma coisa aí em termos de tudo do que aconteceu, de todas as falas, né? Mas, irmãos, não acredite em nada. Eu estou vendo aí as pesquisas para prefeito de São Paulo. É um absurdo dos absurdos eles colocarem o Boulos como candidato, o segundo candidato com mais votos no estado de São Paulo. Eu não acredito que São Paulo, a população de São Paulo iria votar em um invasor de casa e de propriedade privada. Eu não acredito. Então, é algo inimaginável isso acontecer em São Paulo. Então, eles que colocasse a Tabata como segundo. Agora, colocar Jorge, um invasor de casas como o cara que tem a segunda maior votação em São Paulo, é da gargalhada da nossa cara. Como também colocar John Biden aí a poucos pontos de Donald Trump. Isso é dar risada da cara do povo. Só que, infelizmente, né? Infelizmente, o povo acredita mais na televisão do que na lógica. Então, olha como o nosso cérebro ele é, né? As narrativas da fake news e da teoria da conspiração, elas bloqueiam. Mas da onde veio essa notícia? Quem falou isso? Aonde saiu isso? Aí, qual é a fonte que a gente vai buscar no Brasil? Folha de São Paulo, Revista Veja, tudo, veja, tudo imprensa de esquerda. E você acha que essa imprensa vai, o Globo, o povo vai assistir Rede Globo para ver se é verdade. Porque se não sair nesses portais, a pessoa não acredita que aquilo possa ser uma verdade. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então, assim, a mesma corporação que está colocando o cara como o segundo mais, que tem mais voto em São Paulo, e aqui nos Estados, porque quem domina a indústria do a indústria do, do da televisão, da mídia mundial é a BlackRock, é a esquerda. Então não adianta a gente ficar pensando, não, mas pode ser não. Irmãos, a indústria de entretenimento da mídia é a BlackRock, então assim, é um alinhamento. E aí eu já falei isso há um tempo atrás, as pessoas não observam. Qual é o logotipo da Band? O globo ocular. O olho, né? Qual é a logotipo da Globo? Um olho. Qual é o logotipo da Record? Um olho. E é um olho só. E isso quer dizer que todas as emissoras de TV trabalham para o olho que tudo vê. E o olho que tudo vê é o olho de Lúcifer. Né? Existem o olho de Horus, o olho de Lúcifer, chorando por aqueles que não estão ao seu alcance, os cristãos e os judeus. Então, para que a mídia trabalha? Para te distanciar totalmente da verdade de Deus. É por isso, você vê que no Brasil estão botando várias restrições aos pastores de televisão, e os que estão ligados à TV, e eu vou dizer aqui sem medo de errar, 99% estão ligados à maçonaria. Pastor que tem programa de TV no Brasil e está ligado à televisão, se ele consegue ficar por muito tempo, ele tem uma ligação muito forte com a maçonaria. Se ele não, mas os seus diretores têm. Então as pessoas não percebem que a TV, né, ela não foi criada para te informar, ela foi criada para te desinformar. Então pode ver, eu sempre digo isso, preste atenção quando há uma notícia muito forte, que eles têm que passar aquela notícia.
Acabou a notícia, eles colocam esporte. E aí o teu cérebro, ele esquece da notícia pesada e ele já vai para o entretenimento. Então, gatilhos mentais que são colocados para as pessoas não se atentar para aquela notícia muito forte, automaticamente eles colocam uma notícia para entreter o povo e o povo esquece do problema e já vai para o entretenimento. É pão e circo para o povo, como vai ser as Olimpíadas agora no mês de julho. Então, eu nem sei quando é que começa as Olimpíadas aí, Guardião da Fé. Eu digo para vocês que acreditar nessas pesquisas é assombroso, né? Você querer colocar John Biden perto de Donald Trump hoje, não existe. Não existe. O povo americano, pelo que eu percebi, é um povo inteligente, né? Os poucos que eu tive acesso. Aí, dia 20 a 26, obrigado, Guardião da Fé. Então, eu digo para vocês o seguinte, irmãos. A gente está vivendo uma grande... Essa é a realidade. Nós estamos vivendo uma grande fake news. É a caverna de Platão, o povo sendo obcecado e ninguém quer sair da caverna, porque tem muito pão, circo, a caverna aquece, a caverna protege, então eu não quero sair daqui. Eu não quero encarar outra realidade, eu não quero ver o que está acontecendo. Porque as pessoas estão agarradas totalmente na terra. As pessoas não querem perceber. As pessoas não querem perceber o que está acontecendo. Então, infelizmente, parece que é uma hipnose. Eles conseguiram hipnotizar, principalmente depois da 5G. Irmãos, vocês repararam os surtos psicóticos que está tendo depois da 5G? A irmã Érica está dizendo que está em Portugal querendo ir embora. De vez no Brasil, comprei minha passagem para dezembro. Eu não sei, irmã Érica, eu não tenho como prever isso, né? Não tem como prever isso. Mas o que eu estava falando agora? Que a irmã Érica... Eu prestei atenção na irmã Érica e perdi a linha de raciocínio. Eu acabei de estar falando sobre um assunto. Me ajudem aí. Eu digo para vocês que... Alguém lembra do que eu estava falando antes de ler aqui o comentário da irmã Érica? Depois, obrigado, guardando. Depois da 5G, a aceleração, primeiro porque a gente está diante de muita radioatividade. Porque antigamente a questão da internet, a 5G obrigou a termos várias antenas à nossa volta invisíveis. Você sabe quando é que essas antenas foram colocadas? Durante a pandemia, enquanto o povo estava em casa. Eu lembro de lives, eu mostrando os trabalhadores, colocando as antenas. Eu não sei se tem alguém aqui da época, da quarentena. Eu mostrei várias imagens na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, das pessoas colocando as antenas. Enquanto o povo estava em casa, as antenas foram colocadas. Pra você ter ideia, irmãos, presta atenção. Como é que fala? Não tem aqueles outdoors Deus abençoe, Carlinha. Outdoor como é que fala? De ponto de ônibus. Relógios, aqueles relógios que ficam... Aquilo ali é antena 5G. Alguém sabia disso aqui? Aquilo é antena de 5G. Então, assim, você está muitas das vezes próximo a uma antena e você não sabe que é uma antena. Pesquise sobre isso, eu até tenho que falar sobre isso. E o que acontece? Como é muita radioatividade, que isso é uma realidade, né? É por isso que
Existem vários vídeos que foram excluídos da internet, existem países que eles derrubam as torres 5G, que mata tudo em volta. E além de as pessoas estar próximas à radioatividade, existe algo pesado nas pessoas, que foi aplicado nas pessoas. Então, a radioatividade conectada ao que está no organismo da pessoa por ser pesado, altera totalmente, vou colocar aqui, o humor da pessoa. E aí nós estamos tendo surtos e surtos psicóticos que chega a ser assombroso o que as pessoas estão fazendo. É como se as pessoas estivessem perdendo a consciência das coisas, perdendo a noção das coisas. A irmã Carlinha está afirmando aí do que eu estou falando. Na época aí da quarentena, eu mostrei muita antena. Então, pra você ter ideia, existem locais que árvores, eles colocam árvores. Você pensa que é uma árvore, eles criam uma antena semelhante a uma árvore e colocam. E existe muita, muita, muita antena colocada. E toda essa antena, essas antenas conectadas, elas geram automaticamente, né, a aceleração que a humanidade está, porque a internet está muito mais rápida, até poste de luz, o Guardião da Fé está falando, e isso alterou totalmente a humanidade. Para a humanidade. Totalmente, né? E aí vem, irmãos, eu estava vendo, eu sigo a doutora Lorena, ela sempre está aqui no Instagram, até quero, se você, eu não sei como é que está o Instagram da doutora Lorena, mas ela passa muita informação nos stories, estava vendo, todo dia ela posta a quantidade de pessoas jovens morrendo de ataque cardíaco, pessoas muito, muito jovens, morrendo de ataques cardíacos, médicos, atletas. Ela posta uma quantidade de secretários de prefeitura e tal, como pessoas públicas que estão tendo os ataques, publicado na internet, então é uma quantidade gigantesca, gigantescas. E esse surto, Deus abençoe, irmão Miros, esses surtos psicóticos, eles têm uma conexão muito forte com a internet 5G e a radioatividade que as pessoas estão sendo expostas e a velocidade da informação, né? Então, eles aceleraram a humanidade. Então, vamos supor que sem celular, nós estávamos a 1 por hora. Com internet 5G e celular na mão, nós estamos a 1 milhão por hora. Com a 4G, nós estávamos a 100. Com a 5G, nós estamos a 1 milhão por hora. Por isso que tudo é muito rápido. A velocidade da informação, a velocidade das coisas, as pessoas esquecem muito rápido dos acontecimentos. Irmãos, nós temos informações aqui armazenadas, tanto eu como o irmão Miros, que a gente utiliza na live, meu Deus, a gente já falou sobre esse assunto e agora está se transformando numa realidade muito grande. Então, assim, muitas coisas acontecendo. E eu digo para vocês, né? As pessoas não têm mais paciência. Tem gente, vocês veem aqui na live mesmo, quando eu coloco uma capa muito polêmica, quando é que o senhor vai falar do assunto? Quer dizer, elas não querem ouvir outras coisas. Elas já querem que vá direto ao assunto. As pessoas não têm. Eu não vou utilizar agora, irmão, mas à tarde eu vou entrar novamente. Eu acredito que às 14 horas eu vou entrar em outra live, porque eu preciso destravar o canal. Meu canal travou por estar sem live. Então, olha só, o Guardião da Fé teve que comprar um celular novo que não tinha. Agora o celular, a bateria acoplada, né? E eu digo para vocês,
digo para vocês, que as pessoas não têm paciência, as pessoas não sabem esperar. Elas querem tudo no instantâneo, né? É a geração me ensine hoje, o miojo, né? O miojo tem que ser rápido. Então, assim, a gente está vivendo nessa aceleração absurda. Irmãos, eu vou encerrar essa live. E eu quero pedir só aos irmãos, né? Todo dia 20 eu tenho meus compromissos com as rádios, os programas. E a gente está com um programa lá em Benjamin Constante de 2 horas de rádio, né? É 2 horas de programação na rádio. Lá está sendo transmitido agora das 10 ao meio-dia. E o programa é uma bênção. E muitas vidas estão sendo abençoadas pela palavra de Deus. Nós temos os nossos pastores na Angola, que foram pagos esse mês para a glória de Deus, missionários na Amazonas. O pastor Carlos Vieira está com uma equipe agora em Assaré. Se tiver alguém de Assaré aí, próximo a Assaré, no Ceará, e quiser participar, eu acredito que vai até domingo. Eles vão evangelizar na cidade, pregar na rua e fazer conferência do projeto Arrependas. E nós precisamos da sua ajuda, irmãos. Nós precisamos da sua ajuda. E a sua ajuda, ela vai fazer toda a diferença na obra de Deus. Na obra de Deus. E nós estamos com muitos projetos. Eu vou agora no mês de agosto no Rio de Janeiro com o projeto Arrependas. Acredito que vou ficar 4 dias no Rio de Janeiro. E depois do Rio de Janeiro, no mês de setembro, nós vamos estar na nossa base missionária no Amazonas. No Amazonas. O Pix, o irmão Miros acabou de colocar aí, Mancate, o Pix, ó, do projeto Arrependas. Consegue firmar aí, irmão Miros, o Pix na descrição, no chat aqui, fixar ele. E a gente vai fazer no Amazonas, no mês de setembro, um casamento coletivo. Um casamento coletivo. Eu estarei levando 10 vestidos de noiva e nós vamos fazer um seminário para a família na base missionária do projeto Arrependa-se lá. Eu acredito que vai ter lá mais de 100 casais. Deus colocou esse ano nos projetos Arrependa de trabalhar com família. Já foi feito em Fortaleza, agora vai ser feito no Amazonas. Em Fortaleza teve casamento também, como vai ter no Amazonas. E além do casamento coletivo, nós vamos fazer a cerimônia no civil e no religioso junto. Olha que benção. Eu não sei quando, eu vou levar 10 vestidos de noiva. Se tiver mais casal é para casar, mas vai ser muito lindo. Como é que fala? O que Deus vai fazer em setembro no Amazonas. E nós iremos começar um trabalho também de alimentação na África com crianças. Eu acredito que essa semana ainda. Então, ajude a obra de Deus. Semeie no reino de Deus. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar, irmãos. Não podemos parar. E a sua ajuda, a sua contribuição tem feito toda a diferença nessa obra. A gente assumiu o compromisso da Kombi. Eu comprei a Kombi para o pastor Carlos Vieira, até ele me mandou o vídeo levando o povo, as coisas para Assaré. Agora eu fiquei muito feliz. E eu digo para vocês, né? A gente assumiu os 15 pastores da África e tudo gera muita despesa, irmãos, muita despesa. Mas o dono da obra é Deus, e eu sempre digo para você, meu irmão, eu luto pela transparência e antes de qualquer coisa, de qualquer julgamento,
Ore a Deus e pergunte ao Espírito Santo de Deus. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Pergunte. Pergunte. Amém? Eu estou dentro de um porão aqui, guardião da fé. Pergunte ao Espírito Santo de Deus se essa obra é de Deus. Pergunte, irmãos. Não, antes de você fizer qualquer julgamento, pergunte ao Espírito Santo de Deus sobre o projeto Arrependa-se. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. A gente está aqui na América, irmãos. Deus usou um grupo de pessoas para abençoar o pastor Carlos. Começou pela passagem, depois veio as pessoas que não querem que cite o nome, mas me abençoaram muito. É algo assim inimaginável. E eu ouvi uma frase. Eu tô dentro de um porão, guardião da fé. Aqui onde eu tô é a parte de baixo da casa. Ó. Você tá vendo? A casa aqui parece que é material, mas é tudo madeira isso aqui mesmo. Não tem nada. Se incendiar, a casa incendeia inteira. É, eu tava falando agora, ô, minha linha de raciocínio. As pessoas me abençoaram. E eu digo para vocês assim, irmãos, se fosse para depender do pastor Carlos, tudo que está acontecendo com a minha vida aqui, jamais iria estar acontecendo o que aconteceu comigo esses dias aqui nos Estados Unidos. Então, aí eu descobri uma coisa, ouvindo, né? Eu ouço muito. Pessoas prósperas, pessoas que saíram do nada, cresceram na vida. E uma das chaves de prosperidade é aprenda a resolver problemas. E existem pessoas que a gente abraçou a causa, irmãos. Abraçou. Que Deus deu grandes vitórias e essas pessoas, por gratidão, nos abençoaram para estar aqui agora. Então, quando você entender essa chave de você aprender a ser útil, a servir pessoas, isso vai te levar ao propósito. E tem algo que eu carrego, irmãos. Relacionamento vale mais que dinheiro. Pessoas te levam ao teu propósito. O dinheiro pode acontecer muita coisa com dinheiro, mas as pessoas sempre é mais importante do que dinheiro, porque as pessoas sempre te levarão ao teu propósito. Irmãos, teve muita coisa que eu fiz na obra de Deus. Existem muitas coisas que aconteceram na minha vida que vieram de pequenas portas. Eu já preguei em grandes congressos no Brasil pregando que o convite surgiu dentro de uma casa. Você nunca sabe a pessoa que vai te conduzir ao milagre. Amém, Mancate, em nome de Jesus. Você nunca sabe a pessoa que vai te conduzir ao milagre. Então eu quero dizer para você, aprenda a servir e a ser útil na vida de pessoas. E voltando agora do Brasil, eu vou abrir nas lives os gabinetes pastorais a segunda-feira. Deus colocou isso no meu coração. E é muito forte isso, irmãos. E aí eu vou ver com a irmã Fabiana para ela fazer agendamento. E eu e a missionária Raquel vamos atender as pessoas. A gente atende muita gente toda semana, mas eu vou programar uma agenda porque eu sei que muita gente quer falar, quer conversar e não consegue. Então, a gente vai marcar o gabinete para atender as pessoas, para falar com as pessoas. E num dia propício, que naquele dia a gente vai dar um tempo, você vai ter tanto tempo, você pode falar, e nós vamos estar orando e ajudando pessoas. E quanto mais você ajuda pessoas a resolver problemas, mais Deus se compromete com o seu propósito, com a sua vida. Amém? Eu estou agora, irmã Luzia, na Filadélfia. Eu não sei se a irmã tem o meu contato. Entre em contato comigo. Coloca o meu contato aí, irmão Miros. Meus irmãos,
meio-dia, às 3 horas, às 15 horas, eu vou entrar em outra live para a gente falar sobre outros assuntos que eu não falei agora, principalmente sobre a questão que eles vão recolher e queimar real agora. O Banco Central mandou recolher uma quantidade significativa, grande, e o Brasil vai começar a exterminar dinheiro físico. Dinheiro físico. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre os robôs humanoides do Elon Musk. Vamos falar mais um pouco sobre o candidato. Eu só falei sobre o discurso do candidato aí a vice-presidente de Donald Trump, mas existe algo muito forte que eu vou falar às 15 horas, que é a que ele está associado, quais empresas ele é investidor, e isso também vai ser tremendo. Então, às 15 horas, eu vou fazer outra live em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, por mais essa live. Abençoa a quinta-feira do teu povo de uma forma poderosa, Senhor. E permaneça conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos despertando e nos movendo em direção ao propósito da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até às 15 horas em nome de Jesus.